Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. E hoje, continuando o assunto de funções de várias variáveis a valores reais, vamos introduzir um conceito conhecido como derivadas parciais. Quando a gente está lidando com funções que saem de um aberto da reta e chega na reta, a gente pode definir o conceito de derivada, ou de diferenciabilidade, que meio que esses dois conceitos se confundem na reta, E aqui a gente vai tentar caminhar nesse sentido, mas para caminhar nessa definição mesmo, do que significa uma função ser diferenciável, a gente precisa definir algumas coisas antes, Então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com as derivadas que são meio que restritas, Tipo, vou derivar com relação à primeira variável e depois com relação à segunda variável e vamos ver o que dá, Certo. Então vamos fazer o seguinte, Como eu já dei um spoiler danado, o que a gente vai ver? Então vamos considerar agora uma função, que sai de R2, e chega na reta. E vamos fixar uma de suas variáveis, Por exemplo, vamos fixar a variável y, Então lembrando que essa função ela tem essa cara aqui, Ela é um f de xy. E agora vamos fixar a variável y, tá? E se eu travar a variável y nesse y0, a gente pode considerar a função φ, que agora ela vai sair de alguma coisa dentro da reta, chegando na reta, e ela vai ser dada por essa função aqui. Certo? Que essa função agora ela depende somente da variável x. Então, quando a gente for derivar isso aqui com relação a x, igual a gente aprendeu no cálculo 1, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, eu vou derivar, desculpa, com relação ao ponto x0, Então, a derivada de φ, tá? No ponto x0 é isso aqui, ó. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo o limite de h tendendo a zero, tá certo? Dessa razão, que vai ser isso aqui menos isso aqui dividido por h, lembrando do seguinte, só para fazer sentido mesmo, essa conta, isso aqui ele tem que estar dentro do domínio, tá? Então, você vai somar h suficientemente pequeno de maneira que isso aqui não saia do domínio, que é um conjunto aberto. Tá? Bom, se é um conjunto aberto na reta, então tem intervalo dentro, então você não corre o risco de sair, de ser um negócio todo furado, de ser algo assim, tipo... Mas não, como é um aberto, tem um intervalo lá dentro, então você consegue um h bem pequenininho, de maneira que isso aqui tudo continue dentro, do seu domínio, tá? Mas enfim, tudo bem, Beleza, e aí, o que isso... Agora é só a gente substituir, em termos de f. Então, isso aqui vai ser limite de h tendendo a zero. Agora, o que é a f, Vai ser isso aqui, ó. Aí, o y0 está travado na segunda coordenada. E aqui vai ser f de x0, y0, tá? E tudo isso dividido por h. Tá certo? Bom,
Então, aí é o seguinte, quando esse limite existe, tá, a gente chama isso aqui de derivada parcial de f com relação a x, tá? Ou seja, com relação à primeira coordenada, no ponto em questão do R2, né? Que a gente está fazendo isso com relação ao ponto x0, y0. Tá? Então vamos escrever isso aí. Então, quando esse limite existe, é chamado de, vamos trocar aqui a cor, derivada parcial de f em relação a x. Eita, meu m aqui sempre é difícil de sair, né? Vocês já sabem, né? Em relação a x. No ponto em questão, né? No ponto que eu vou chamar aqui de x maiúsculo 0, né? Mas é só para ficar igual as notas, né? Porque na verdade esse ponto. Porque o que acontece, né? A gente quer derivar, a gente está fazendo uma derivada numa função de duas variáveis, né? Então é numa função que tem domínio. Aqui em R2 tem um domínio dentro do R2, né? E chega na reta, né? E a gente está olhando no ponto x0, y0, né, que está dentro desse domínio aí, dentro de R2, tá? Bom, então se a gente tem essa derivada aqui com relação à variável x, existem algumas notações também para representar isso, né? Então a gente pode chamar de, deixa eu colocar aqui na notação, né? Então a gente pode chamar isso aqui de, aí tem essa notação aqui bem legalzona, né, de que a gente usa esse símbolo aqui de derivada parcial, né? Tá? Aí tem essa outra aqui que ela é mais fácil de escrever, que aí você só coloca o índice aqui embaixo. E tem essas outras também que não costumam aparecer muito por aí, mas acho que eu já devo ter visto essa aqui em algum livro de geometria diferencial. E essa outra aqui eu não me lembro de ter visto em algum lugar, mas tá aí também, né? Então, as mais comuns mesmo, né, de aparecer, é que a gente vai estar usando mais essa notação e essa notação aqui, tá? Que essa aqui eu acho muito legal, muito bonita. Então, beleza. Ok, né? Então, vamos fazer algumas perguntas agora, né, para a gente mesmo poder estar respondendo, que é o seguinte, né? Quando a gente faz essa restrição aqui em cima, com relação a gente travou, né, a variável y, qual que é o efeito, né, no domínio da função, né? Então, o que acontece, né, quando a gente restringe, né? Então, deixa eu anotar aqui. Qual é o efeito no domínio de f, saindo aqui de D, dentro de R2, chegando em R, ao restringirmos a variável y igual a y0. Certo? Bom,
Vamos fazer um desenho, né, para ver se a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Então aqui é o seguinte, né? Vamos pegar aqui o nosso plano. E suponha que isso aqui seja o nosso D. Tá? Aí o que acontece? Né? O nosso ponto x0, y0 ele está dentro do domínio, tá certo? Então o x0 está aqui e o y0 ele está aqui em cima. Tá? Então esse ponto ele faz parte aqui do domínio. Né? Então o que a gente vai fazer agora? Eu só vou olhar para pontos, né, que possuem essa cara, x, y0. Por quê? Porque eu estou travando, né? Deixa eu colocar aqui mais em cima, x, y0. Por quê? Porque eu estou travando, né, a coordenada y0. Então, o que acontece? Se eu pegar a reta, né, y igual a y0, vai ser a reta, né, que passa aqui para o y0 e é paralela ao eixo x. Então, quando eu pego a interseção dela aqui com o nosso domínio, vai ser esse segmento de reta que vai passar por esse ponto. Tá? Então, o domínio, né, agora visto depois que a gente trava aqui, né, vai ser reduzido somente a esse segmento, né, que a gente pode chamar, por exemplo, de segmento A e B, né, que é onde esse ponto aqui é o A e esse ponto aqui é o B. Tá certo? Que faz muito sentido, né, porque quando a gente restringe, né, o domínio, a gente trava a coordenada y, o que varia aqui é só o x, né, que é algo de uma dimensão, né, então faz sentido ser somente uma coisa reta mesmo. Tá? Bom, a gente pode fazer agora a mesma pergunta com relação ao gráfico, né? O que acontece, né, quando a gente restringe a variável y igual a y0 com relação ao gráfico da f, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o gráfico dela, né? Então, o gráfico da nossa f vai ser algo em 3 dimensões, tá? Então, fazer aquele desenho bem padrão, né? Para quando a gente quer representar superfícies, tá certo? Então, aqui a gente tem o eixo x, aqui a gente tem o eixo y e aqui a gente tem o eixo z, né? E faz de conta que a nossa superfície, ela tem essa cara aqui, ó. Essa coisa aqui bonitona, né? E aí ela meio que faz uma curva, assim, então atrás ela cai, tá? Então vamos lá, aqui o que vai acontecer? Quando a gente restringe, né, o nosso y a y0, a gente tem o... Vamos lá, né? Ó, então vamos desenhar aqui, ó. Fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, só que agora levando em conta, né, a nossa superfície. Tá? Então aqui a gente tem o nosso ponto x0, y0 aqui embaixo. E aí ele vai subir e vai encontrar aqui. E aqui vai ser o nosso ponto esse aqui vai ser o nosso ponto, puxar para cá para não deixar mais poluído, F, na verdade é a coordenada Z aqui, né? Esse aqui é o ponto, na verdade, x0, y0, F de x0, y0, né? O F de x0, y0, ele está aqui na coordenada Z, né? Certo? Beleza, aí o que acontece, né? Se a gente restringir agora aqui o y igual a y0, a gente vai obter um plano, que é, lá a gente obtinha uma reta, né? Aqui a gente vai obter um plano que é paralelo, né, ao plano XZ, tá certo? Então eu vou desenhar a linha reta aqui mesmo.
Aí ele meio que vai subir aqui, né? Tentar fazer o menos torto possível, mas tá meio difícil, viu, gente? Me perdoe. Então, beleza, tá? Então, aí a gente sobe aqui, tá certo? E cai aqui. Aqui a gente passa por trás, né? E aqui a gente continua. Muito bem. Aí, quando a gente pega a interseção aqui com o plano, né? Aí vai dar algo aqui, né? Vai algo aqui e vai, sei lá. Aí pode subir aqui, pode... Bom, aqui deu o plano, né? Aí, sei lá, vamos tentar fazer assim, ó. Passa aqui. Aí vai lá e cai lá atrás, lá. Beleza. Aí, okay, olha só o que está acontecendo. Né? Quando a gente pega a interseção, né, desse plano aqui, y igual a y0, a gente vai obter uma curva, né? Porque olha só o que está acontecendo. A gente tem que... Essa coordenada travada... Ah, tá. O que está variando aqui vai ser somente o x, né? Porque aí a gente vai obter essa curva aqui, ó. Que eu vou até mudar de cor aqui, ó. Que vai ser uma curva com relação a x, né? Por quê? Porque o x, né? O y ele está travado, né? E o que está correndo é todo o resto, né? Que vai ser... Ah, e por que é uma curva, né? Bom, porque depende somente de uma variável, né? Que é a variável x, tá? Porque o y0 está travado aqui, tá? Então isso acontece com relação ao gráfico, quando a gente restringe. Beleza, pessoal? Bom, a gente também pode estar escrevendo, né, a derivada em termos de vetores da base, né? Que, por exemplo, a gente pode estar fazendo assim, ó. A gente pode estar escrevendo x0 mais h y0 como sendo igual a x0 y0, né? Mais h que multiplica o vetor 1, 0, tá? E aí você pode ir reescrever dessa maneira, né? Lá em cima a gente chamou desse cara aqui, né? E você pode chamar de E1, né? Onde E1, né, é isso aqui e E2 é isso aqui, né? Que são os dois vetores da base canônica aí de R2, né? Beleza. E aí o que acontece é o seguinte, né? É só agora tomar cuidado, né? Porque o que vai acontecer, né? Deixa eu reescrever agora, aí eu aviso qual que é o cuidado que a gente tem que tomar, né? Então, quando a gente for escrever agora a nossa derivada parcial, como a gente fez lá em cima, renomeando para esses termos, aí ela vai assumir essa cara aqui, ó. Então, vai ser limite. Aqui seria o f disso aqui, né? Que passa a ser agora f disso daqui. Menos, né? F de x0, y0, que é o x0 maiúsculo aqui, né? Dividido por h. Aí a mesma coisa, né? Aqui a gente só tem que tomar um cuidadinho para pegar h suficientemente pequeno, né? De maneira que isso aqui ainda caia dentro do domínio da função, tá? Então é só esse cuidado que a gente tem que tomar. Tá certo? Então a gente também pode escrever, né, usando essa notação, que ela vai ser bem útil depois, né, quando a gente for lidar com com derivada direcional, né, porque como a gente está vendo, a gente está tomando a derivada aqui na direção do vetor E1, né, do vetor da base aí de R2, né.
Bom, se eu falei que eu posso tomar com relação a esse vetor E1, né? A gente pode tomar com relação ao vetor E2, mas é claro, sabe? Então, a gente pode fazer a mesma análise, né, que a gente fez agora com relação à primeira variável com a segunda, né? Então, vamos repetir tudo que a gente fez até agora, só que com a segunda, com a segunda variável. Então, agora a gente vai fixar. Então, depois a gente volta nisso, né? Em aulas seguintes, nessa notação, mas a gente vai usar bastante aqui. Então, agora vamos fazer o seguinte, né? Agora a gente fixa a variável x e considere, né, a função psi, que ela vai sair de alguma coisa aqui na reta, né? Chegando na reta, e ela vai ser o seguinte, né? Ela vai ser a função em que ela varia somente a segunda variável, tá? Ela depende somente de y. Então, quando a gente for calcular a derivada disso, é a mesma coisa, né? Só que com relação a y. Então, aqui vai ser isso aqui, de y0 mais h, menos y0 dividido por h, que vai ser igual a limite, aí a gente volta o f, né? De h tendendo a zero, de f de x0, y0 mais h, menos f de x0, y0. Tudo isso dividido por h. Tá certo? Lembrando, né, daquela análise que isso aqui, né, tem que ser suficientemente pequeno, né, de maneira... Ou você pode usar de maneira que isso aqui caia dentro de A, né, e isso aqui suficientemente pequeno, né, de maneira que isso aqui caia dentro de D. Tá? Acho que lá em cima eu falei a mesma coisa, né? Tá, isso aí. Muito bem. Bom, e novamente, né, quando essa derivada existe, então, quando o limite existe, é chamado de derivada parcial de f em relação a y no ponto x0, que é esse aqui. Tá certo? E as notações, né? Então, como notações, a gente vai ter o seguinte, né? Então, a gente vai ter que essa derivada aqui com relação a y, ela é, aqui no caso, é com relação a y0, né? É isso mesmo, y0 aqui, desculpe. Deixa eu ver se lá em cima eu não cometi esse mesmo erro. Aqui também, ó. Aqui é com relação a x0 e aqui é com relação a x0, viu, gente? Desculpe aí, tá? Aqui é no ponto, ó, até escrevi aqui, ó, no ponto x0, mas eu esqueci de colocar aqui. E ali embaixo a mesma coisa, né? A derivada de psi
com relação ao ponto y0, né? E aí, bom, agora tá aí. Então, beleza. Então, aqui com relação ao ponto y0, então a gente tem essa notação aqui. Essas duas notações que são as mais comuns. E essas outras aqui também, né? Seguindo a mesma linha lá de cima. Aqui é 1, 2. Beleza? Bom, e agora, né? Qual que é o comportamento, né, da função se a gente restringe, né? Então, a gente está olhando novamente, né, a função aqui em R2. E agora a pergunta da vez é o seguinte, né? Qual que é o efeito, né? Se eu restringir o domínio, né, a x igual a x0, né? Então a mesma coisa, né? A gente faz a mesma análise, né? Que fizemos agora há pouco. Então aí a gente vai ter que o nosso domínio é algo assim, tá? Aí a gente tem o ponto x0, que é esse ponto aqui. Tá certo? E agora a diferença é que a gente vai considerar a reta x igual a x0, que é essa daqui. E aí pegar a interseção dela, que vai ser essa daqui. Tá certo? E aqui, ó, aqui é o nosso ponto x0 maiúsculo aqui, né? E aqui a gente pode considerar, né, que o domínio vai ser dado pelo segmento MN. Tá? E beleza, né? E pode repetir a mesma pergunta, né? E com relação ao gráfico, né? O que acontece? Então, com relação ao gráfico, a gente tem o seguinte. Então, o desenho padrão aqui de curva, né? Que vai ser esse aqui. Tentar repetir um desenho parecido com o que foi feito agora há pouco. E, novamente, né? Vamos achar aqui onde estão os pontos, né? Então, aqui a gente tem o x0. Aqui a gente tem o y0. Aí esse ponto aqui ele sobe, né? Ele bate aqui. E aqui a gente tem o ponto fx0, y0, né? E esse ponto aqui é o nosso ponto x0, y0. Eu já ia botar um z0 aqui, né? Só que aí depois eu ia ter que botar z0 igual a isso aqui. Então não precisa, vamos colocar isso aqui direto. Tá, e agora a gente considera o plano, né? X igual a x0, que é o plano que passa por aqui, ó. Esse aqui é mais fácil de desenhar. Aí corta aqui, né? Faz de conta que faz um corte aqui. Esse aqui corta aqui também. E aí vamos supor que a interseção, né, dá... Opa, só um minutinho. Aí vamos supor que a interseção dá isso aqui, ó.
E a mesma análise, né? Que aqui a gente vai ter, isso aqui pra gente agora vai ser uma curva também, que, deixa eu ver, será que tem um espacinho aqui para eu escrever? Acho que tem, né? Vou escrever aqui embaixo. Então aqui vai ser uma curva que agora vai ser dada em termos de y, né? Então vai ser beta y igual a x0, y0 e f. Certo? Isso aqui vai ser muito útil para a gente daqui a pouco. Essas notações, né, dessas duas curvas. Tá, bom, e da mesma maneira, né, que a gente falou, né, com o que a gente pode escrever a derivada com relação ao vetor E1, aqui a gente pode escrever também a derivada com relação ao vetor E2, tá? Que é só a gente lembrar, né, que podemos considerar isso aqui como sendo igual a x0, y0 mais h que multiplica o vetor 0, 1, tá? E isso aqui é isso aqui. E aí é só a gente substituir a definição de derivada que a gente escreveu agora há pouco. E a gente vai ter isso aqui, ó, limite de h tendendo a 0 de f de x0 mais h2 menos dividido por h. Tá certo? Muito bem. Então, mais uma observação, né? É só a gente notar o seguinte, né? Que quando a gente tinha derivada, né, com relação a funções de uma variável, né, a gente tinha que a reta tangente, ela meio que calculava o aclive e o declive, né, do ponto em questão, né. A gente tinha que a reta tangente aqui, né, ela fazia algo assim ou algo assim, né. E na derivada parcial vai ser a mesma coisa, né, só que com relação agora às curvas, né, como a gente viu, né. Que aqui ela meio que daria essa retinha tangente aqui, né. E aqui em cima ela daria essa outra retinha tangente aqui, ó. Tá? Muito bem. E isso vai ser muito útil para a gente, para quê? Quando a gente for falar de algo que seria a generalização, né, dessas retas tangentes para superfícies, né, para funções de duas variáveis, ou mais, né, também, né, que é o plano tangente. Beleza, então vamos definir o que é um plano tangente aí com relação a uma superfície, né? A um ponto de uma superfície. Então vamos lá, né? Então, definição. Então, primeiro a gente precisa de uma função que está com o domínio no R2 e chegando na reta, tá? Então, definimos. Então, aqui faltou um seja f, blá blá blá. Então, definimos o plano tangente ao gráfico de f no ponto do gráfico, né, que vai ser esse aqui, como sendo definido pelos vetores tangentes. Ó, esses vetores aqui a gente viu agora há pouco, né, que vão ser tangentes, né?
Na verdade, né, a gente viu na primeira parte do curso, né, que esses vetores aqui são vetores tangentes a curvas, né? Então não é algo tão estranho assim pra gente agora, né? Respectivamente, dá uma encurtada aqui. As curvas alfa e beta nesse ponto. Então, o vetor plano tangente é nada mais nada menos, né, do que o plano gerado, né, pelos vetores tangentes, né? Por exemplo, aqui a gente tem a nossa curva alfa, né? Aqui a gente tem a nossa curva beta. Então aqui a gente vai ter esse vetor tangente aqui, né, que vai ser o vetorzinho esse aqui. Aqui a gente vai ter esse outro vetor tangente aqui, que vai ser esse outro. Tá certo? E a gente vai pegar o plano, né, gerado por esses dois vetores, né? Bom, e a gente sabe como fazer isso, né? Que basta a gente encontrar o vetor normal, né, que é dado pelo produto vetorial desses dois vetores, e depois fazer toda aquela continha de geometria analítica. Então, vamos fazer isso agora para obter expressão, né? Então, vamos ver como é que a gente faz para obter a expressão do plano tangente, né, com relação ao ponto. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Vamos obter uma equação, né? Uma equação para o plano tangente no ponto. Plano tangente é o gráfico, né? No ponto. Aqui é o ponto do gráfico, né? Então vamos lá, né? Primeira coisa é a gente considerar as duas curvas. Tá? Então eu tenho essa curva aqui, que é dado por essa expressão, que essa aqui tem função de x e o y está travado. E temos essa outra curva, né, que é a que é dada em função de y. Opa! E agora o que a gente faz? Agora a gente deriva, né? Vamos derivar agora com relação, esse aqui com relação ao ponto x0, né? E esse aqui com relação ao ponto y0, tá? Então, derivando isso aqui com relação a x0, é só calcular a derivada e substituir por x0, né? Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, né? Porque esse termo aqui é constante. E aqui vai dar o quê, né? Quando a gente calcula a derivada disso daqui, vai ser a derivada parcial com relação a x, né? Então, usando aquela notação mais curtinha, vai ser isso aqui, né? X e y0, né? Só que a gente já troca e já coloca aqui com o valor que a gente quer já, tá? E de maneira análoga, né? A gente faz aqui a derivada com relação a y, né? Então, se é com relação a y, bom, mesmo assim, esse aqui é termo constante. Isso aqui é 1. E aqui, eu estou derivando isso aqui tudo com relação a y, né? E agora aqui é a derivada parcial com relação a y. Então, a princípio seria isso aqui, né? Só que aí a gente vai e substitui pelo ponto y0. Tá? Então, aí você coloca o y0. Tá, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é calcular o produto vetorial desses dois vetores, né? Então, calculando o produto vetorial, eu vou fazer direto aqui, tá?
mas não tem segredo, é só calcular aquele determinante, né, em termos de I, J e K. Então, o produto vetorial vai dar menos f aqui de x, né, derivada parcial com relação a x de x0, y0, menos a derivada parcial com relação a y de x0, y0, e aqui vai ficar 1. Tá? Bom, e a equação do plano tangente é o que, né? É a gente pegar o... A gente quer bom, a gente lembrar de GA, né? A gente quer obter a equação desse plano, né? E a gente tem um vetor que é normal, né? Então, o que eu vou fazer, né? Eu quero os vetores, né? Todos os vetores que estão aqui, o produto escalar desse com esse vai dar 0, né? Porque eu quero todos os vetores que sejam perpendiculares com esse, tá? Bom, mas o que acontece? Só conheço esse ponto aqui, né? Que é o nosso ponto x0, y0 e f de x0, y0, né? E eu tenho que esse ponto aqui é o meu ponto x, y, z. Então, como é que eu faço para obter esse vetor? Bom, pega esse ponto aqui, né? E subtrai com esse, né? Que aí você vai obter esse vetor, tá? Porque eu tenho que esse aqui é esse ponto, esse aqui é esse ponto, mas eu quero obter esse vetor. Então, eu pego esse menos esse e obtenho esse vetor. Então, eu quero saber quais são os vetores, né? Eu quero os vetores que têm essa cara, que são perpendiculares, que é um produto escalar, com o vetor normal, que é o que a gente acabou de calcular. Certo? Muito bem. E aí, calculando isso aqui, né? Bom, aí é só fazer conta, né? Mas você faz conta direitinho aí. Ah, tá, isso aqui igual a zero, né? Eu quero que sejam perpendiculares. Tá certo? Bom, aí fazendo as contas, organizando direitinho, a gente vai obter essa expressão aqui, ó. X menos x0, que multiplica a derivada parcial aqui. Vou colocar esse ponto maiúsculo aqui só para economizar, né? Mas lembrando que esse cara aqui é isso aqui, tá? Beleza. A gente já faz um exemplo também daqui a pouco para ilustrar isso. Isso aqui. Tá bom. Menos z menos. Fecha aqui. E tudo isso igual a zero. Tá? Então, beleza. Então, essa daqui é a nossa equação, né? Para obter o plano tangente com relação ao ponto x0, y0 e f de x0, y0, né? Do gráfico. Ok. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver um exemplo, né? E de algo que a gente já conhece também, para ficar fácil da gente visualizar isso. Porque a dificuldade aqui é basicamente calcular a derivada, viu, gente? Então, se é possível calcular a derivada, vai, sabe? Então vamos tentar agora enxergar, né, um pouquinho. Então vamos pegar agora essa função aqui de R2 em R, dado por f de xy igual a x² mais y². Tá? E aí eu quero obter o plano tangente, né? Com relação ao ponto, sei lá, vou colocar aqui com relação ao ponto... quanto que dá
colocar aqui, ó, 1, 1, 2. Isso, né? Porque o f de 1, 1, né? vai dar 2 aqui. Então, beleza, né? Então, eu quero obter o plano tangente nesse ponto. Isso aqui a gente já viu e sabe como desenhar o gráfico, né? Então, só para a gente visualizar, vai ser isso aqui, ó. Então, aqui é x, aqui é y, aqui é z. E o gráfico disso vai ser a superfície, né? Que é o gráfico, né? Vai ser um paraboloide. Tá certo? E agora eu quero o que, né? Eu quero no ponto 1, 1, né? Aí ele vai bater aqui em cima, aqui nessa casca. Aí faz de conta que aqui é o 2. E aqui a gente subiu aqui. Tá? De algum jeito a gente subiu. Tá? Então aqui é 1, 1 e aqui é 2. Então beleza, eu quero obter a equação do plano tangente que passa por esse ponto aqui, né? Que é o ponto 1, 1, 2. Então vamos seguir aqui os passos, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê, né? Vamos calcular a derivada aqui com relação a x, né? No ponto e o valor no ponto em questão, né? Que aqui no caso o x0 para a gente é o x0y0, né? Que nesse caso aqui vai ser o ponto 1, 1, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a derivada no ponto 1, 1. Então a derivada de maneira geral aqui vai ser, eu estou derivando aqui com relação a x, tá? Então vai ser 2x. Então se eu calcular essa derivada aqui com relação ao ponto 1, 1, vai dar 2. Faço a mesma coisa agora para o y, né? Então derivando aqui com relação a y vai ser isso aqui, tá? Calculando no ponto 1, 1 dá 2, tá? E é isso, né, que a gente precisa, né? Porque a f de x0 para a gente vai ser 2 também. Tá? Então, a equação, né, do plano vai ser essa aqui, ó, vai ser x menos 1 vezes 2. Então, vou botar o 2 aqui na frente, mais a mesma coisa aqui, né? Eu tenho 2, que é isso aqui, né? 2 que multiplica y menos 1. Aí agora eu tenho z, né? Que vai ser 2 menos f disso aqui, né? Que dá 2 também, né? Então vai dar 0 aqui. Então isso aqui vai embora, né? Então a equação do plano vai ser 2x menos 2 mais 2y menos 2, que é igual a 0. Então vai ser 2x mais 2y, que é igual a 4. Tá, que vai ser esse plano, né, que vai passar por esse ponto, e quando o x é igual a 0, ele vai dar y igual a 2. Então ele vai passar aqui no y2 e vai passar no x2 também. Ele passa por aqui e ele passa por aqui também, e ele faz um negócio assim, ó. Ele passa aqui, né, e sobe, né. Aí eu só não sei se ele... Deixa eu ver... Quando... Tá, tenho isso, né. Aqui eu fiz coisa errada, gente. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Esqueci. Aqui é Z, viu? Pô, vocês não me falam nada, gente. Como é que eu... Aí eu erro nas contas, né? Não, aqui é Z. Então, aqui é Z. Aí agora sim, né? Então agora a gente tem que
Isso aqui vai ser 2x menos 2, mais 2y menos 2, menos e, mais 2, que é igual a zero, né? Aí sim, né? Então eu tenho que, é esse plano aqui, né? Que vai ser... será que cabe aqui? Acho que cabe aqui, né? 2x mais 2y menos e, que é igual a... Esse 2 aqui vai embora com esse, que é igual a 2. Beleza. Bom, vai ser um plano, né, que vai, sei lá, provavelmente vai ser alguma coisa meio torta aí. Eu não vou nem tentar desenhar aqui, mas talvez assim ajude um pouco. Mas ele vai passar aqui nesse pontinho. Tá certo, gente? Beleza, então temos aí como obter, né, um plano tangente com relação ao gráfico, né, da nossa função de duas variáveis. Beleza? Bom, a gente também pode, né, repetir indefinidamente as derivadas que a gente acabou de ver agora há pouco. Né? Bom, o que significa isso? Por exemplo, né, a gente pode partir, por exemplo, da nossa derivada parcial com relação a x, né, que a gente chamou aqui de f de x, e derivar de novo. Né? Se a gente derivar de novo, aí seria isso aqui, ó, seria derivar, aí a gente escreve com essa notação assim, ó, derivar disso, abre parênteses, isso aqui. Tá? Aí, quando aparecer assim, tem uma notação que é mais econômica para esse caso, né? Que é você colocar um quadrado aqui, coloca um quadrado aqui e fica assim. Tá? E com relação a essa notação aqui? Bom, com relação a essa notação, é só você colocar 2x. Bom, como vocês já imaginam, né, dá para fazer a mesma coisa com o y também. Né? Então, se a gente pegar aqui o y, né, e derivar de novo, aí a notação é assim, ó, quadrado aqui, quadrado e y. E essa notação aqui? Bom, essa notação fica com 2y. E dá para a gente misturar, primeiro derivar em x, depois derivar em y e vice-versa? Dá para misturar também. A gente faz o seguinte, ó. Por exemplo, eu quero começar com x e depois derivar em y. Então vamos começar com x. Então eu tenho a derivada parcial aqui de f com relação a x. Só que eu quero derivar ela agora com relação a y. Então, aqui eu venho pela esquerda. Tá? Essa notação, ela cresce aqui pela esquerda. Tá? Aí, feito isso, é só eu fazer isso aqui. Ó. Aí eu pego isso aqui, coloco um quadrado. E agora aqui embaixo, eu só junto as coisas. Tá bom? Agora, eu vou até trocar a cor aqui, que é só para dar um destaque mesmo. Tá? Agora aqui, com relação a essa notação, ela já é um pouquinho diferente, mas é só você entender a lógica da notação. Porque, olha só, essa notação aqui, a gente está crescendo, a gente está derivando primeiro em x, e depois a gente deriva em y. Então, o que acontece? Ó, agora, com relação a essa outra, eu vou... Primeiro tem a derivada de x, só que eu quero continuar aqui com o índice, né? Então, só vai dar para colocar à direita. Então, agora eu derivo com relação a y. Tá? É só lembrar o seguinte, que essa daqui, ela cresce para a direita, e essa daqui, ela cresce para a esquerda. Tá? Por exemplo,
fazer o seguinte, né? Então agora temos o quinto exemplo. Agora eu quero fazer o contrário, né? Agora eu quero partir de y e derivar com relação a x. Então, aí aqui eu escrevo assim, aqui eu mantenho isso aqui. E agora, com relação a esse, eu parti de onde? Eu parti de y. E eu estou derivando o que agora? Eu estou derivando com relação a x. Tá? Então, viu? À direita. Tá? E eu posso continuar esse processo indefinidamente, né? Até onde for possível, indefinidamente, desde que você consiga derivar, né? Infinitamente, até onde for possível, né? A derivada. Que, por exemplo, né? A gente poderia ter aqui essa situação, né? Eu já tenho aqui uma derivada segunda com relação a y, tá? Aí agora eu vou derivar com relação a x. Então nessa notação ela vai ficar assim, ó. Aí você coloca um 3 aqui em cima, tá? E aqui você mantém o que já tem, tá? Tá certo? E aqui o que está acontecendo, né? Com relação à outra notação. Eu estou começando, né, com uma derivada duas vezes derivando com relação a y e agora eu vou derivar com relação a x. Tá? E se eu derivar, sei lá, né, agora isso aqui com relação a y, né, só um extra aqui, né? Tipo, se eu derivar isso aqui com relação a y de novo, né, então eu vou derivar isso aqui com relação a y e vai ficar o quê, né? Aí, aqui, faltou o quadrado aqui, então aqui vai ficar o cubo, né? E aqui embaixo ao cubo também. Tá? Só que aqui embaixo... aqui eu errei, né? Aqui esse negócio aqui, ele fica aqui em cima do y. Tá? É notação, viu, gente? Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui em cima. Aqui é tudo em cima da variável aqui. E aqui também não vai ser diferente, né? Aqui em cima da variável e aqui em cima da variável, só que com 3, né? Quando é igual, você junta e aumenta o expoente, né? E quando é diferente, aí você separa aqui, né? Nos casos, né? E aqui é a mesma coisa, né? Vai ser f, y, y. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos fazer um exemplo aí, né? Um cálculo, só para a gente botar em prática isso, né? E o resto, né, daqui para cima segue essa lógica, viu, gente? Então, é mais uma questão mesmo de se acostumar com as notações, que não tem muito segredo, não. Ok. Então, beleza, né? Então, vamos pegar aqui essa função, dado por isso aqui, né? 4x à quinta, que multiplica y ao cubo, mais 5xy à sétima, mais x, tá? Então, beleza, vamos fazer umas continhas, né? Então, se a gente for calcular a derivada com relação a x, então o que não é x vira constante, né? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui que vai dar, derivando esse primeiro termo aqui com relação a x, vai dar, caiu 5, né? Então vai ficar 20 x à quarta, o y a gente não mexe, mais aqui o y também a gente não mexe, então vai ficar x, y à sétima, e aqui a gente tem um x, então vai ser 1. Muito bem. Bom, derivando novamente com relação a x, então aqui a gente vai ter 4 vai cair, vai ficar 80x ao cubo, y ao cubo, mais
o que acontece agora? Bom, aqui fica constante, né, com relação a x, e aqui também. Então, a gente encerra aqui. Tá certo? Beleza. Bom, vamos calcular uma misturada aqui, ó. Então, aqui a gente derivou primeiro com relação a x, agora vamos derivar com relação a y. Então, vamos partir daqui, ó. Então, vamos derivar isso aqui com relação a y. Então, vai dar, tipo, agora esse 3 ele vai cair, então vai ficar 60 x à quarta y quadrado mais, aí agora sim, né? Aqui a gente consegue. Então o 7 vai cair, vai ficar 35 elevado ao cubo, à sexta potência, né? E o 1 é constante, vai embora. Beleza, vamos fazer aqui a mesma coisa com relação a y. Então, agora com relação a, partindo de y, né? Então, derivando isso aqui tudo com relação a y, a gente vai ter que vai dar 12 x à quinta y ao quadrado, mais, aí cai o 7, né? Vai ficar 35 x y à sexta potência. E aqui o x passa a ser constante, né? Então, zero. E agora f de y. Derivando mais uma vez aqui com relação a y, então a gente vai ter que vai dar, desce o 2, então vai ficar 24 x à quinta y mais, aí cai o 6 aqui, 6 vezes 35 vai dar 210 x y elevado à quinta. Tá, e agora vamos fazer uma misturada também, né? Agora a gente vai fazer o contrário, tá? Então vamos lá. Aqui, derivando com relação a x, né? Então aí vai cair o 5. 5 vezes 12 vai dar 60. Então aqui a gente tem 60 x à quarta y ao quadrado. E derivando isso aqui com relação a x, vai dar o quê? Vai dar 35 y elevado à sexta potência. Olha só o que aconteceu, né? Repara que isso daqui foram iguais, né? Tá certo? Só que o que acontece é o seguinte, né? Isso daí não vale sempre, tá? Não é sempre que a gente vai ter que f de x, y é igual, que as derivadas parciais mistas, né? Elas são iguais, tá? Aliás, isso aqui a gente chama de derivada parcial mista, viu, gente? Isso daí vai ser igual somente se cada uma dessas aqui for contínua, tá? E aí tem um teorema de Clairaut-Schwarz que ilustra isso. Que aí só para encerrar a nossa aula, né, só vou enunciar o teorema, e aí a demonstração fica como exercício, tá? Que ela não é mais uma questão de organizar mesmo, né? Mas qualquer coisa a gente pode fazer no nosso encontro também, tá? Mas o teorema, só para ilustrar, é o seguinte: teorema de não sei se pronuncia assim, Clairaut. Schwarz. Schwarz já aparece mais. Beleza. Aqui ele diz o seguinte, né? Seja de um subconjunto aberto, né? De R2, tá? E F saindo de D, chegando na reta. Uma função tal que f de xy e f de yx são contínuos.
em D. Então, a gente tem que as derivadas mistas, né, elas vão ser iguais. Ou a gente pode escrever assim também, né, que aqui é primeiro em x, depois em y. Então aqui é o contrário, né, que vai ser igual a... Agora aqui é primeiro em y, depois em x. Tá? Beleza? Então, isso só acontece, né, se as derivadas forem contínuas, né? E aqui no caso a gente tem que elas são contínuas, porque são funções polinomiais, né? Então, aqui não vai ter problema nenhum. Tá certo? Bom, então é isso, gente. Espero vocês na próxima aula. Se cuidem e até a próxima.